Olá a todos do nono ano do Colégio Malé, dando prosseguimento no nosso conteúdo, e o tema da aula está aí no nosso livro. A Guerra da Coreia, Norte versus Sul, 1950 a 1953. Além disso, veremos também a Guerra do Vietnã, que faz parte desse contexto da Guerra Fria. Bom, na aula passada, estudamos sobre o Muro de Berlim, vimos que a Alemanha foi dividida em zonas de influência. Logo após a Segunda Guerra Mundial, teve essa divisão, de modo que a Alemanha foi dividida em 4 partes. Uma para os franceses, depois outra para os ingleses, para os norte-americanos e, por fim, a outra parte para a União Soviética, de modo que os franceses, os ingleses e os norte-americanos se uniram e assim consolidaram, juntaram as suas partes, e isso gerou aí um temor na União Soviética, de modo que teve de fato uma divisão em 2 partes depois disso. Assim, foi fundada a Alemanha Ocidental, sendo governada ali pelos capitalistas, e também a Alemanha Oriental, sendo governada pelos socialistas. Bom, vimos que um muro imenso foi construído justamente para impedir a ida de pessoas da Alemanha Oriental para a Alemanha Ocidental. Vimos que pessoas que tinham familiares que moravam em lados diferentes, essas pessoas ficavam assim sem se ver. Tanto é que muitas pessoas tentaram passar de um lado ao outro, sendo que era muito perigoso. A vigilância era constante e muitas pessoas morreram nessa tentativa. Então, o lado capitalista ele se desenvolveu mais e, com isso, o lado socialista, que praticamente a maior parte vivia ali da agricultura, padeceu muita necessidade. Então, depois partimos para a China e vimos que aconteceram algumas revoluções na China, que os chineses não conseguiram dar conta de uma autoproteção em relação aos outros países. Ou seja, os outros países, assim, eles entravam nessa China e conquistavam essa China, como o Japão, como também os ingleses. Então, tanto é que, como eu chamei a atenção na aula passada, muitos tratados desiguais foram assinados e os chineses, assim, saíram perdendo. Com isso, 2 grupos se levantaram, um grupo nacionalista e o outro comunista. Então, eles se embateram, eles entraram em conflito e assim disputaram o poder. No final, o grupo comunista venceu e posteriormente teve outra revolução na China, a Revolução Proletária, uma revolução comunista, tendo como líder aí Mao Tse-tung. Então, posteriormente, foi feito assim um governo centralizador, uma ditadura, onde o comunismo foi imposto goela abaixo das pessoas. Bom, no fim desse processo, o líder Mao Tse-tung, na década de 70, faleceu e assim passou a ter uma nova fase nessa história chinesa, de modo que os chineses continuaram comunistas, sendo que eles abriram assim a economia para o capitalismo, e isso funciona dessa forma até hoje. Bom, agora em relação a essa guerra da Coreia, como eu chamei a atenção, logicamente que essa guerra está aí dentro desse contexto da Guerra Fria. Guerra Fria, que foi de 1945 a 1991. Bom, como eu chamei a atenção no ano passado, dizendo que a União Soviética e os Estados Unidos não bateram de frente, ou seja, a União Soviética não invadiu os Estados Unidos e nem os Estados Unidos invadiram a União Soviética. Porém, nessa Guerra Fria, eles assim financiaram conflitos, inclusive mandando soldados. Porém, propriamente dito, eles não se invadiram, não bateram de frente nesse sentido. Então, desde 1910, os japoneses assim dominavam essa Coreia. Então, esse domínio ele foi posto termo, ou seja, esse domínio chegou ao fim quando a Segunda Guerra Mundial foi finalizada e assim os aliados venceram, de modo que os americanos e os soviéticos eles conseguiram libertar a Coreia, que estava sob o domínio do Japão. Então, quando eles fizeram isso, teve uma divisão
dessa Coreia. Justamente eles estavam com a perspectiva, com a visão ideológica, de um lado o socialismo e do outro lado o capitalismo. Então, a parte norte dessa Coreia, como se tinha nenhuma proximidade com a China, logicamente era uma parte socialista. E a parte sul dessa Coreia foi uma parte assim capitalista. Então, foi estabelecido que essa Coreia deveria ser dividida, assim como ela o foi dividida. Então, os norte-americanos e os soviéticos dividiram essa Coreia. Então, eles fizeram essa divisão territorial no 38º paralelo. A República Popular Democrática da Coreia do Norte, sob a influência soviética, e ao sul, a República da Coreia do Sul, sob a influência americana, norte-americana. Mesmo a Guerra Fria tendo terminado em 1991, essa divisão continua até hoje. Justamente essa divisão entre Coreia do Norte e Coreia do Sul foi fruto da Guerra Fria. Aí temos aqui uma imagem, justamente um mapa, que mostra essa divisão no 38º paralelo. Aí está aqui zona desmilitarizada, Coreia do Norte, linhas de demarcação militar, túneis de passagem, Coreia do Sul. O 38º paralelo foi a referência na divisão do país na Coreia do Norte, apoiada pelos soviéticos, e Coreia do Sul, apoiada pelos Estados Unidos, como eu chamei a atenção. Então, essa guerra, ela foi a primeira guerra a acontecer depois da Segunda Guerra Mundial. Então, muitas tensões aconteceram e assim, a Organização das Nações Unidas, ela não conteve assim esse conflito. Então foi o primeiro conflito após a criação da ONU, que servia justamente para fazer com que as guerras não acontecessem, ou melhor, uma tentativa de pacificação, de harmonia entre os países. Porém, os países passaram por cima disso e assim eles entraram nesse conflito da Guerra da Coreia. Bom, em 1951, os Estados Unidos, eles, temerosos, com medo da expansão do comunismo, organizaram assim uma invasão ao território coreano. Então, eles reforçaram as tropas da Coreia do Sul. Então, eles agiram assim por conta de ter em mente que os comunistas avançariam, sendo que mesmo antes, assim, os norte-coreanos, eles tinham invadido a Coreia do Sul. Então, os Estados Unidos tomaram essa medida também, assim, de organizarem uma invasão ao território coreano. Então, a China entrou ao lado, logicamente, que da Coreia do Norte, já que a região ficava próxima e, além disso, eles eram comunistas, tanto os coreanos do norte, os norte-coreanos, como também os chineses. Então, o reforço comunista veio da China. Então, de ambos os lados, existiu assim essa tensão. Quando teve essa divisão do 38º paralelo, existiam tropas norte-americanas e soviéticas na Coreia. Eles retiraram as tropas e colocaram diplomatas para pacificar as relações. Porém, quando a Coreia do Norte invadiu a Coreia do Sul, os Estados Unidos se posicionaram em 1951, eles organizaram a invasão do território coreano, expulsaram os norte-coreanos que estavam se expandindo, e aí a China entrou e deu seu apoio para os norte-coreanos. Então foram 3 anos de conflitos e muitos embates aconteceram. Que os norte-coreanos, com o apoio dos chineses, em 1951 eles conquistaram Seul, a capital da Coreia do Sul. Depois, logicamente, os países, as tropas aliadas à ONU, os Estados Unidos, eles conseguiram assim
recuperar o território novamente. Então, depois desses 3 anos de conflitos, 4 milhões de pessoas foram mortas. E no fim desse conflito, foi criada assim uma zona desmilitarizada de 2 quilômetros entre as duas Coreias. Então, o comunismo, ao fim, ele permaneceu na Coreia do Norte, e o capitalismo na Coreia do Sul, e isso se encontra e isso acontece até hoje. Aí temos aqui outra imagem. A divisão das Coreias foi o primeiro conflito que pôs frente a frente as duas grandes potências mundiais, União Soviética e Estados Unidos. Bom, como eu chamei a atenção, pôs frente a frente, porém, eles não guerrearam no sentido de os Estados Unidos invadirem a União Soviética, como também os soviéticos invadirem assim os Estados Unidos. Eles apoiaram, enviaram tropas, inclusive a União Soviética ajudou na reconstrução da Coreia do Norte. Bom, a coexistência pacífica. Já que o temor de uma terceira guerra era imenso e os 10 primeiros anos da após a Segunda Guerra Mundial, dentro desse contexto aí da Guerra Fria, foram anos bem tumultuados, onde a influência, a disputa ideológica e militar pelo controle assim político, econômico e social das nações envolvidas, ou seja, União Soviética e Estados Unidos, era muito grande. Então, foi assim estabelecido uma coexistência pacífica entre a União Soviética e os Estados Unidos, de modo que essas duas grandes superpotências tinham o objetivo de conviver de uma forma pacífica. Então, existem alguns motivos que levaram esse, podemos dizer, período de paz, chamado assim de coexistência pacífica. O primeiro motivo, a trégua de Panmunjom, que pôs fim à Guerra das Coreias, visto que houve muito gasto financeiro nesse conflito. Então, muito gasto aconteceu, ou muitos gastos aconteceram, e assim, 4 milhões de pessoas foram mortas. Então, vamos tentar viver de uma forma pacífica, ou seja, a União Soviética, como também os Estados Unidos. Então, esse foi um motivo. Outro motivo, a morte de Stalin, seguida da eleição de Nikita Khrushchev. Este tinha características mais moderadas e menos centralistas que seu antecessor. No caso, Stalin tinha aquela ditadura comunista e Nikita Khrushchev era mais moderado. Então, isso proporcionou, assim, uma pacificação, uma tentativa, melhor dizendo, de pacificação, de coexistência, ou seja, as duas grandes potências existiriam assim de uma forma mais amena. Até a página 2, porque isso não aconteceu. Terceiro motivo, a eleição para presidente dos Estados Unidos, que levou ao poder Dwight Eisenhower, que estava disposto a se aproximar dos soviéticos, principalmente após a morte de Stalin, e por entender que a via democrática seria mais lucrativa e fácil para os norte-americanos. Então, o presidente Eisenhower tinha isso em mente de se aproximar aí da União Soviética, justamente tendo essa visão aí democrática, que seria mais lucrativa, logicamente, e mais fácil para a existência norte-americana. Então, com Stalin as coisas eram mais difíceis, como ele era um ditador, então teve essa aproximação também. E por fim, o último motivo, o debate sobre desarmamento nuclear, já que, como vimos nas aulas passadas, as duas grandes potências tinham armas nucleares, que poderiam causar, assim, impactos antes nunca causados no mundo. Ambas as superpotências tinham em seu poder um arsenal nuclear capaz de destruir a humanidade. O medo desse provável conflito fez com que desenvolvessem políticas para evitar essa possível destruição. Então, justamente o medo desse confronto de fato cara a cara, direto, entre Estados Unidos e União Soviética, fez com que
eles desenvolvessem assim essa coexistência pacífica, essa política assim, para que os ânimos viessem se acalmar. Aí aqui nós temos outra imagem. Nikita Khrushchev, primeiro secretário do Partido Comunista da União Soviética, foi também primeiro-ministro da União Soviética entre os anos de 1958 e 1964. Na foto, tudo parece estar bem entre Nikita Khrushchev, esquerda, e John Kennedy, direita, mas, nos campos político e militar, havia uma tensão clara que despertava em todo o mundo o terror de um conflito nuclear, aquele ar apocalíptico, como eu chamei a atenção em outras aulas, que uma terceira guerra mundial poderia acontecer. Bom, estava claro que essa coexistência pacífica era, sim, uma questão que visava justamente impedir que um terceiro conflito mundial acontecesse por conta da miséria, da destruição, da fome que uma guerra ocasiona. Então, os soviéticos concordaram, assim, com essa coexistência pacífica, de modo que eles tinham em mente que, de fato, era necessário manter a paz para que o mundo não fosse destruído, sendo que os norte-americanos eles começaram a fazer assim uma caça aos comunistas. Explicarei mais à frente. Aqui temos outra imagem. Acusado de ser simpatizante do comunismo, o ator Charlie Chaplin teve de deixar os Estados Unidos. Nunca ganhou um Oscar. Só voltou 30 anos depois para receber uma homenagem da Academia. Então, existiu aquele que foi chamado assim de macartismo, ou seja, uma caça aos comunistas na sociedade norte-americana. E isso a partir da década de 50, mais precisamente 1951. O senador McCarthy, ele trouxe assim essa ideia de modo que filmes, as pessoas eram assim a todo momento investigadas e pessoas que eram suspeitas ou que tinham ligações com o comunismo, essas pessoas assim eram eliminadas. No caso do ator Charlie Chaplin, ele saiu dos Estados Unidos. Então, a caça às bruxas, a caça aos comunistas, teve assim o apoio do Comitê de Atividades Anti-Americanas. As pessoas que eram favoráveis ao comunismo eram tidas como pessoas anti-americanas durante esse período. Então, foi uma caça muito grande, logicamente, que essa coexistência pacífica durou aí até a página 2, até um certo momento, porque isso também desencadeou, fez ocasionar, assim, coisas destruidoras que veremos aqui à frente. Bom, a Guerra do Vietnã, 1959 a 1975. O Vietnã, ele durante aí o século XIX, ele foi conquistado pelos franceses e também teve uma divisão no Vietnã. Porém, essa divisão não tem a ver como aconteceu na Coreia, na Guerra da Coreia. Teve essa divisão de fato, divisão essa que era Vietnã do Norte. Assim, o comando era dos socialistas e o Vietnã do Sul, onde o comando era dos capitalistas. Então, sendo que essa divisão ela já tinha acontecido antes, já no século XIX, XX, justamente por uma briga, já que no século XIX teve assim o neocolonialismo, como já estudamos, que foi assim um dos motivos para a Segunda Guerra Mundial, onde as potências europeias elas dividiram os continentes africano e asiático. Então, o Vietnã era dominado pelos franceses, depois os japoneses também chegaram lá, justamente quando a França tinha sido conquistada pelos nazistas, os japoneses conquistaram assim o Vietnã. Logo,
Depois, os franceses, após a Segunda Guerra Mundial, os franceses eles tentaram retomar o controle e assim aconteceu a chamada Guerra da Indochina, onde se teve a divisão do Vietnã em duas partes, Vietnã do Sul e do Norte. Então, a parte norte, como eu chamei a atenção, era sob o domínio comunista, liderada assim pelo Ho Chi Minh, e a parte sul, que era a capitalista, por Bao Dai. Então, essa divisão aconteceu por conta da Guerra da Indochina e não por conta da Guerra Fria. Então, conflitos aconteceram aí que proporcionaram justamente essa Guerra do Vietnã, que durou cerca de 20 anos, porém continuou internamente entre os participantes. Ou seja, os participantes externos saíram e as pessoas internamente a esse Vietnã continuaram a guerra, e eu explicarei isso mais à frente. Aí temos aqui outra imagem. A Guerra do Vietnã foi um dos maiores fracassos do militarismo norte-americano. Os 20 anos de duração do conflito, as milhões de mortes e o apoio a uma ditadura sanguinária no Vietnã do Sul desgastaram os Estados Unidos na política externa. Então, foi uma grande derrota que os norte-americanos tiveram. E aqui temos outra imagem. A Guerra do Vietnã foi um dos mais longos conflitos após a Segunda Guerra Mundial. Na foto, pelotão norte-americano patrulhando as selvas vietnamitas. Então, o que aconteceu para se desencadear, para que de fato essa Guerra do Vietnã acontecesse? Bom, teve assim uma consulta justamente feita à população para que os Estados Unidos e a União Soviética não entrassem em conflito diretamente aí no Vietnã, já que o norte era apoiado pela União Soviética, norte esse comunista, e o sul apoiado pelos Estados Unidos, sul esse capitalista. Então, foi feita assim essa consulta à população, sendo que no Vietnã do Sul, o líder Dinh Diem, ele assim deu um golpe. Ele deu um golpe de Estado e os Estados Unidos apoiaram esse golpe. Então, a população ela era contra a unificação e também contra o golpe. Que unificação? Bom, essa consulta popular foi feita visando assim juntar o Vietnã do Sul e do Norte. Então, foi perguntado à população se eles queriam isso. Então, a população não queria essa unificação e nem muito menos o golpe. Dinh Diem fez isso, deu o golpe e os Estados Unidos apoiaram. Os vietnamitas do Norte, eles não aceitaram e reagiram a isso. Eles fizeram assim o que foi chamado de Vietcong. Foi uma milícia. E logicamente que eles receberam o apoio da União Soviética. E muitos conflitos aconteceram dentro desse período, de modo que os Estados Unidos eles temiam que, de fato, os capitalistas perdessem e que os comunistas se estabelecessem como uma potência maior do que os capitalistas. Então, em 1961, o então presidente dos Estados Unidos, John Kennedy, mandou cerca de 3.000 conselheiros militares assim para o lado sul do Vietnã, justamente para ajudar esse lado sul. Então, além disso, eles ajudaram esses soldados do sul com helicópteros, através mesmo do translado, levando esses soldados para a missão de acabar com o norte, etc. Então, não se tinha uma participação direta ainda na década de 60. O presidente John Kennedy ele foi assassinado num atentado em Dallas. E aí, o seu substituto foi Lyndon Johnson. E as coisas passaram a mudar, já que no ano seguinte teve um suposto atentado, assim um bombardeio contra os norte-americanos, e o Congresso decidiu que os Estados Unidos entrariam de vez aí nessa guerra do Vietnã, dando mais recurso ainda e financiamentos
para a ditadura do Sul, esse golpe de Estado que tinha sido feito no Sul. Então, os Estados Unidos apoiaram bem mais ainda. Em 1965, os Estados Unidos passaram, de fato, a fazer operações de bombardeio, enviando tropas terrestres, utilizando-se de armas químicas que desfolhavam assim as florestas e que mataram milhares de pessoas. E os Vietcongs, que eram os vietnamitas do norte, eles usavam bombas arcaicas, simples, caseiras e táticas de guerrilha. Com isso, teve um aumento dos norte-americanos lá no Vietnã, já que inicialmente existiam 200 mil, depois que os Estados Unidos eles passaram a intensificar o financiamento e de fato a enviar tropas, chegou a ter no final quase da década de 60, 500 mil soldados americanos. O número de mortes foi imenso e a opinião pública começou a criticar a guerra. Então existia sim justamente toda uma opinião pública, os jornais da época falando contra essa guerra do Vietnã e justamente por conta de crimes de guerra que eram cometidos e todas as atrocidades que o ser humano pode fazer assim em uma guerra. Aqui temos outra imagem. Mesmo despejando toneladas de bombas no inimigo e gastando bilhões de dólares na guerra, o exército norte-americano foi derrotado. Pois é, os Estados Unidos perderam essa guerra para os Vietcongs, ou seja, o Vietnã do Norte, com a ajuda, sim, da União Soviética. Depois teve outra alteração na presidência dos Estados Unidos e assumiu Richard Nixon. E também ele autorizou mais ataques militares lá em Camboja, lá no Vietnã. Nesse mesmo ano, Ho Chi Minh morreu e assim ocorreu um protesto bem maior nos Estados Unidos para que os Estados Unidos saíssem da guerra do Vietnã. Em 1972, o presidente Nixon ele se reelegeu e existiam cerca de 150 mil norte-americanos ainda no Vietnã. Então, os Estados Unidos eles se posicionaram e eles buscaram encerrar assim a participação do exército americano. Com isso, em 1973, eles aceitaram um acordo de paz que foi assinado em Paris. Então, segundo o acordo, o Vietnã do Sul faria eleições e assim acabaria de vez com a ditadura, com o golpe de Estado que aconteceu, que proporcionou a ditadura e estabeleceria assim a democracia. Então, assim, todas as tropas norte-americanas foram retiradas do Vietnã. Cerca de 58 mil americanos foram mortos nessa guerra do Vietnã. Aí temos aqui outra imagem. População civil sobre o rio Perfume no Vietnã, fugindo dos bombardeios. Momentos após, a ponte seria destruída pelos Vietcongs, que eram os norte-vietnamitas, ou seja, os comunistas. Então, depois que as potências externas saíram, a guerra continuou assim por alguns anos entre os sul-vietnamitas e os vietcongs, ou seja, os comunistas que tomaram a capital Saigon e o Vietnã do Sul se rendeu incondicionalmente com isso. Então, no ano seguinte, em 1976, houve a unificação da República Socialista do Vietnã. Porém, essa República Socialista do Vietnã surgiu assim do caos dessa guerra que durou de 1959 a 1975. E o saldo final foi de 4 milhões de civis e militares mortos dos dois lados. Aí temos aqui mais uma imagem. Os Vietcongs foram uma milícia apoiada pelos soviéticos e pelo Vietnã do Norte contra a ditadura de Dinh Diem no Vietnã do Sul. Enfim, gente, espero que tenha ficado claro e até o próximo vídeo.